Oi, gente, tudo bem com vocês? Se você gostaria de saber mais como é viver de dança no Egito, a cultura, a comida, a dança propriamente dita, fica aqui que hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com a Laís Lotus, que tem uma caminhada longa egípcia, é a nossa convidada de hoje para esse quadro aí, que eu recebi muitos feedbacks, então eu tô muito feliz, tá bom? Eu vou mandar já a live para as pessoas porque me falaram que na última live não estão recebendo notificação. Então, eu já vou começar a enviar aqui rapidinho e a gente já conversa mais sobre. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, né? Eu já vou chamar a nossa convidada. Hoje eu iniciei a live aqui com o meu lenço, porque eu não poderia, jamais, estar com um vestido desses aqui lá no Egito. Então, toda vez que eu gostaria, né, de sair um pouquinho mais decotada, eu colocava esse lenço. Assim eu poderia pegar o ônibus, que lá é a vanzinha, né? Eu poderia ter contato ali sem com que eu ficasse constrangida, sem que eu ficasse sem graça. Então eu sempre colocava um paninho e quando chegava no lugar eu tirava. Então eu já coloquei pra ir entrando no clima porque eu estou com muita saudade. Já eu não estou aqui no Brasil, enquanto eu estou aqui tô trazendo esses conteúdos aí, espero que vocês gostem bastante. Já que vocês sabem sobre o que é a live, manda aí pra galera, vamos mandando, vamos chamando a amiga pra ver, se você tem interesse de saber como que é viver de dança no Egito. É um mundo, né, gente? É totalmente diferente mesmo. Como vocês sabem, minhas lives não são compridas, não são demoradas, não são longas. Então eu vou enviar aqui já o convite para nossa convidada especial que topou falar sobre isso, porque, gente, sou do time que sim, precisamos falar sobre essas coisas. Precisamos trazer, e não precisa ser de forma pesada, né? Podemos falar de forma leve. Então, ó, vou aqui convidar a Laís. Vocês conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Quando eu tô com fone, eu não consigo ouvir nada do que a Laís fala, canta uma música. Vocês são muito maravilhosos. Gente, então, o que acontece? Para ficar melhor, eu vou perguntar. Peço para que vocês esperem só um segundinho para eu desconectar o fone e conseguir ouvir o que a Laís vai conversar. Se quando eu for falar sem o fone e der alguma picotada, mas ainda assim der para entender, vocês me desculpem, tá bom? Mas a gente vai fazer isso acontecer aqui. Laís, obrigada! É hoje. A Ludmilla mandou avisar que é hoje. Muito obrigada, de verdade. Gente, muito bem-vinda a quem tá aqui. Aqui a gente vai falar exatamente como o título diz, como que é viver de dança no Egito. Eu acho que é um assunto que a gente pode falar de forma leve, de forma descontraída. Então, Laís, por favor, fala um pouquinho quanto tempo que você ficou lá fora, como que foi esse processo para ir? Você passou só pelo Egito, passou por outro país? Me conte, abra comigo. Posso falar? Então, Grazi, eu fiquei 6 anos fora no total. Minha trajetória começou no Líbano. Foi o primeiro país que eu tive presente trabalhando. Depois eu fui para os Emirados. Passei 1 ano e meio quase lá. E depois eu fui para o Egito. E aí no Egito eu fiquei a maior parte do meu tempo fora trabalhando, né? Fiquei 4 anos lá. E o processo, né, para chegar até o Líbano, né, a saída do Brasil, ele foi muito, assim, repentino. Não era uma coisa que estava planejada, foi com uma agência, né, que ela cuida do entretenimento no Líbano e nos Emirados, entretenimento no sentido de bailarinas, cantores, cantoras, fornecia todo o entretenimento para aquela região. E eu tive uma pessoa, eu sempre tenho
algumas pessoas, graças a Deus, que me acolheu assim de braços abertos. Ela também estava nessa fase de sair do Brasil e ir trabalhar com essa agência. Inclusive ela que jogou essa ideia para mim, e aí eu pensei, e de repente fui, já estava lá, que é a Nadine Kalil, que é o meu amor da minha vida. Nadine, se você estiver aí me vendo, você sabe, eu sempre te falo isso, te amo profundamente, vou te amar pro resto da minha vida, é uma grande amiga. E a minha trajetória dentre esses países, ela foi bem diferente, né? Porque apesar de serem países árabes no geral, a gente do lado de cá, a gente está muito longe, né? Então, assim, a gente não tem uma ideia de que dentre os próprios países vão ter diferenças de cultura entre eles, e principalmente em relação à dança, né? O primeiro choque foi entender que a dança, quando fala de business, né, quando você fala de trabalhar só com dança lá fora, ela é completamente diferente da dança que a gente trabalha aqui no Brasil, né? Então, esse foi o primeiro choque assim, que eu tive que lidar para entender como que era a dinâmica da dança comercial lá. E, além disso, que no Líbano tinha um estilo de dança, nos Emirados eles gostavam de um outro estilo de dança, e no Egito é um outro estilo de dança, de performance, né, no geral, para você poder trabalhar com isso. Então, acho que esses foram, assim, os maiores desafios. E aí, o que mais que você quer saber? Porque aí eu vou entrando, porque é um assunto, é uma história vasta. Você vai me perguntando e eu vou entrando no ponto que você quiser saber. Um beijo. Quando a gente chega, né, eu falo que a gente passa por um processo de adaptação, porque a gente vai adaptar com a cultura, a gente vai adaptar até com os horários, que são diferentes, enquanto aqui já tá tudo fechado, lá tá tudo aberto até a meia-noite. Então são várias diferenças assim, né, que a gente tem que ir se adaptando. Para você, você sentiu muito a cultura? E se sim, qual cultura que você mais sentiu? Assim, por exemplo, na comunicação. A comunicação é algo que ajuda muito a gente. Eu cheguei lá sem saber falar inglês. Então, depois que eu desabrochei ali do inglês, foi muito mais fácil para mim a comunicação. Foi muito mais fluido. Então, o que mais te pegou, assim, culturalmente falando? Tá. Comparando os três países, eu tive a oportunidade de passar por outros países, como o Catar, né? Ali perto, mas que no fim aí você entra, por exemplo, Catar e Emirados, vai ser mais ou menos parecido. Então, assim, a minha maior dificuldade foi a comunicação, igual você falou, e principalmente no Líbano e no Egito. Nos Emirados, ali em geral, Emirados, Arábia Saudita, Catar, o pessoal fala inglês. Então, assim, apesar do meu inglês, quando eu cheguei lá, não ser aquela maravilha, você se vira. Você solta quero uma água, quero ir no banheiro, alguma coisa, você se vira. Agora, quando o pessoal fala só árabe, que era mais ou menos a realidade do Líbano e principalmente do Egito, é igual aqui no Brasil. Você, no dia a dia, dificilmente você vai cruzar com uma pessoa normal no seu dia a dia que fale inglês fluente. É a realidade. E lá não é diferente do Brasil nesse ponto. Então, em questão a isso, eu tive muita dificuldade, porque quando a pessoa só fala árabe, aí você vai tentar fazer, sei lá, você vai na mímica, você mistura um inglês, e aí você é forçada também a tentar correr atrás, porque como é que você vai fazer? Você é forçada ao quê? Vou aprender as palavras básicas em árabe, você vê como que eles se comunicam, o que vai te trazer aquilo que você precisa de forma mais rápido. Então, você vai se adaptando nesse sentido. Eu senti muito a questão do horário também. Apesar de eu ser uma pessoa noturna, no começo, né,
viver, trocar o dia pela noite, que era isso que acontecia. Eu trabalhava praticamente a noite toda e chegava em casa de manhã e perdia metade do dia. Então, assim, uma vez que você tem essa mudança, também foi muito drástica para mim. No começo eu fiquei bem perdida, meu corpo não estava entendendo nada. O trabalho também, a rotina de trabalho era extremamente cansativo. Você chega a fazer aí, sei lá, de 1 a 5 shows numa noite, dependendo do dia. Às vezes todos os dias, se você está em alta temporada. No verão também exige muito da gente. Então, acho que esses foram, assim, os maiores desafios. E culturalmente também tem a questão, né, que o Líbano, o Líbano, ele é, em sua maior parte, cristão. Então, acaba que você consegue se adaptar de forma mais rápida, tá? Os Emirados, apesar deles não serem cristãos, principalmente Dubai, é um polo onde 80% da população é estrangeira. Então, eles já estão mais abertos no sentido de você usar uma roupa, não sair pelada, mas assim, usar uma roupa normal, como você usaria aqui no Brasil. Agora, no Egito foi quando aí eu senti o que é estar num país onde a cultura é realmente completamente oposta do que a gente vive aqui no Brasil. Porque lá eles são, em sua maioria, muçulmanos e você tem que adotar práticas para viver no dia a dia completamente diferentes. Então, foi um aprendizado diário, né? Graças a Deus eu tenho a Rô, né, que me preparou para esse choque, né? Ela já porque ela foi inúmeras vezes para o Egito, ela sabia como funcionava o dia a dia, tudo, como eles pensam, como que é a cultura. Então, assim, ela me preparou para isso, porém, quando você está lá vivendo o dia a dia, é a sua experiência, né? O seu sentimento, são seus olhos vendo aquilo e é você que tem que se adaptar. E sofri bastante no começo, confesso, mas depois eu fui, como diz, né? Como a própria Rô diz, criando o meu mundo dentro daquele mundo. Se você está aberto, isso que eu penso, não é só não é no Egito, não é no Brasil, em qualquer lugar que você for. Se você está aberto a aceitar aquela realidade e a lidar com aquilo, a se adaptar àquilo, mas isso não quer dizer que você tem que ser cópia de ninguém, você não tem que ser igual a eles, você pode ser você, continuar sendo você, mas você tem que fazer alguns ajustes se é isso que você quer. Então as coisas ficam mais leves, sabe? Acho que é isso. Aí, posso falar agora e todo mundo me ouvir. Laís, e assim, a cultura, ela muda muito quando a gente fala do machismo. Porque eu fiquei aí mais de, sei lá, 550 dias no Egito, 1 ano e meio, e aí eu senti essa coisa, assim, não é como se eles fossem te encostar, mas é algo de te deixar desconfortável, porque então por segurança não, por conforto, eu colocava, por exemplo, esse pano aqui, que eu até abri na live brincando e tudo mais, por conforto mesmo. Como você passou nesses outros países, teve essa diferença em relação a esse assunto, se você sentir vontade para falar, né? Tá. Tem muito, e não é só no Egito, na realidade eu acho que é no mundo inteiro, mas eu confesso que a forma deles olharem para a mulher no Egito, principalmente, eu acho que é uma cascata, sabe? É difícil eu falar de uma cultura que não é minha, né? Porque no próprio Brasil, cada um vai ter a sua opinião sobre uma mesma coisa. Mas a minha experiência pessoal, tá? Eu acho assim, são homens e mulheres que crescem numa cultura que tem regras rígidas, né? E até repressoras, dependendo do ponto de vista, né? Porque agora tem que ver o ponto de vista de tudo. E aí
você tem um dia a dia onde você vê um padrão de mulher no sentido assim, elas vão estar todas vestidas da mesma forma, cobertas, e aquilo é ensinado que aquilo é o certo, entendeu? Então, quando chega uma pessoa de fora, uma estrangeira, seja lá da onde, vai ser no mínimo curioso na minha cabeça. Então, assim, eu sentia que tinha um assédio no geral, não só de homem, mas de mulher, de criança no geral, inicialmente como curiosidade. Por quê? É muito diferente para eles. A gente é diferente no geral. O estrangeiro é diferente no geral. Principalmente quando é uma cidade, né, que não está acostumada a ter turista, por exemplo, que é o caso do Egito. No Cairo, você vê mais turista, então você vai acostumando com aquilo. Agora, se você vai para uma cidade mais fechada, mais de interior, ou até na praia onde você estava, por exemplo, o staff que trabalha nos hotéis, eles são de vilas. O turismo está ali dentro do hotel ou em pontos específicos e numa época específica, né? Então, tem esse ponto que eu entendo, e eu entendo também que pela própria cultura, por todas essas regras. Ó, o Cris falou aqui, ó. Até eu que sou homem, eles ficam curiosos. Então, assim, é no geral. Você vai num ponto turístico, por exemplo, nas pirâmides ou etc., as crianças, as mulheres, elas veem você, pega no seu cabelo, pega na sua roupa. Eles não têm essa coisa da gente que fala, posso te tocar? Não, eles querem te encostar, sabe? E às vezes nem é por mal. E tem a parte maldosa também, que é a falta de controle dos homens. Eu entendo que é uma cascata, de novo, não tô julgando, não tô, pelo amor de Deus, gente, tô falando da minha experiência e como eu vejo que talvez isso pode ser um problema e é um problema para as mulheres. Então, assim, eu acho que essa criação dessa forma, essa falta de acesso, né, às coisas, e não ter talvez um entendimento que eu tenho que respeitar o outro, eu não posso tocar, eu não posso mexer e tudo, eu acho que contribui para ter um machismo mais forte do que nos outros países. Eu entendo que a cultura influencia nisso também, tá? Passei por situações de assédio? Sim. Algumas muito parecidas com o do Brasil, mexendo na rua, o olá em casa daqui faz em árabe, você entendeu? Então, assim, outras coisas estão um pouco mais sérias? Sim, que também pode acontecer aqui. Então, assim, eu acho que não acho legal, não estou falando que eu acho que é uma coisa, nossa, legal isso que acontece, mas eu consigo entender, talvez, os motivos que levem aquele povo em específico agir dessa forma. O que eu acho engraçado é que eu não consigo entender por que um outro povo, por exemplo, no Brasil, agiria dessa forma, sendo que a gente cresce livre e com acesso a tudo. Então, acho que é isso. Arrasou, maravilhosa. Eu coloquei o fone só para falar isso. Arrasou, é sobre isso. Mas essa questão de adaptação ao novo ambiente que a gente está é muito importante, né? Eu tive um pouquinho de dificuldade em relação a isso, não comigo, mas a lidar com uma amiga, a tentar explicar isso, né? A tentar explicar que a gente está na casa deles. Então, a gente vai entrar nos costumes deles e não eles nos nossos, né? Essa adaptação, ela vai sendo feita todos os dias. E aí foi muito engraçado você comentar do staff, que é de vila, que trabalha ali. Eu ia entrar em um assunto mais ou menos assim. É muito importante a gente estudar sempre a raiz da dança, né, gente? Pelo amor de Deus, inclusive. Muito importante, né? Mas aqui no Brasil não estava chegando tanta informação também sobre o Chab, até que eu pude estar lá de fora e ver de cara a cara, tá? De cara a cara com o Chab, sabe essa sensação?
porque aí você vê o egípcio dançando e cantando na rua, no carro, no trabalho, porque a maioria dos homens é que trabalham na cozinha, que faz o serviço que seria de mulher. Então, eu tive essa conexão de ver ele na minha frente. Eu tive que estudar na boate, né? Tive que estudar eles dançando o gingado, aquela coisa gostosa do Chab, para poder sim levar para o palco. Esse processo para você aconteceu de alguma forma? Sim, com certeza, e não só no Egito. Eu sempre comento, né, principalmente nas minhas aulas, que esse período fora foi o maior e melhor laboratório que eu poderia ter feito. Que nenhum Google poderia ter me dado, e nenhuma aula com o professor XYZ poderia ter me dado. Gente, não tô falando que não é para estudar, hein? Que agora tem que explicar tudo que a gente fala, né? Pelo amor de Deus. Não é isso que eu falei. Eu tô falando do dia a dia, dessa vivência. É um estudo de caso, gente. É um laboratório. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer esse laboratório no Líbano, de ter esse laboratório nos Emirados e ter esse laboratório no Egito. Então, assim, até eu comentei na última aula que eu dei sobre Chab, né, que é uma filosofia de vida, é um jeito de viver o Chab e o Maharaganat, né, que tá tão famoso aí. Então, assim, você tem que estudar como que eles andam, o que que significa, vai muito além só da dança. E a dança oriental, no geral, é isso. Não tô falando só disso. O folclore, gente, tem uma base. Tá aí, Ian, que não me deixa mentir. Cadê Ian? O folclore tem uma base histórica ali, a dança folclórica, enorme, né? O clássico também tem uma... Olha lá aí, ó. Quem dera fosse só técnica. E é isso que as pessoas têm que entender. As bailarinas que querem se profissionalizar e têm o sonho de dançar para esse público em específico, ou às vezes não, você está estudando para você mesma. Vá atrás de conhecer a história daquele povo, como que aquela dança foi influenciada e por quê, o porquê das coisas. Hoje a gente está muito imediatista, a gente quer só ir lá e fazer, e aí fica uma coisa caricata, onde todo mundo copia todo mundo, e aí fica igual o telefone sem fio, que a Maria falou banana lá no começo, e aí chega lá no último na última menina do telefone sem fio, ela entendeu uma mão, entendeu? Não tem a menor condição, tem que estudar, tem que questionar, isso que tá falando, tá certo, não tá? Tem referências, a gente não é, ninguém é burro, todo mundo tem inteligência suficiente para procurar referência, uma referência boa, diferenciar, né? Uma referência boa de uma referência ruim. Então é isso, sabe? Eu, eu gostei muito de estar ali de cara com o Chab, porque eu me encontrei muito no Chab. Eu me encontrei no gingado, na coisa, e por isso que eu já tô doida pra voltar. E eu fiquei doida pra comentar isso aqui na live, porque como uma apaixonada pelo Chab, pelo Maracanã, com certeza eu te acompanhava, né? E eu sempre achei o seu quadril muito controlado mesmo no Chab, que é o momento que a gente ali se joga, né? E vai pra galera, como se diz. E mesmo assim, você mantinha seu quadril muito bem controlado. Às vezes você tinha que dançar em cima de mesas. Infelizmente, eu não tive tanta experiência de nightclub. Estou voltando em busca disso, inclusive. Então, eu ficava apaixonada, enlouquecida. E é muito engraçado porque a gente precisa estudar isso no dia a dia para trazer para o palco. Eles que acabam ensinando pra gente tudo, né? Então, por isso que eu achei muito legal de comentar. Lá, assim, pra gente fechar a live, né? Como eu te falei, seriam aí mais ou menos esse tempo mesmo. Normalmente, eu tenho um outro quadro que eu pergunto o que a bailarina aconselha para
para uma moça que quer dar início à carreira internacional. Aqui, como é vivendo de dança no Egito, então eu gostaria de perguntar especificamente, tem lado ruim de trabalhar com dança no Egito? Desculpa, de novo tem o lado o quê? Lado ruim, tá? Com a dança. Não ouvi. Você pode repetir, por favor, Gra? Lado ruim de trabalhar com dança no Egito. O Ian tava. O Ian. Vou falar. Primeiro, vou fazer um comentário sobre o que você falou antes, sobre a questão do Xabi. Ele é. Ah lá, até o Cris está traduzindo. Obrigado, gente. Obrigado, Ian. Obrigado, Cris. Obrigado, Gato. O Xabi, ele é maravilhoso, né? Eu acho que tudo que mexe com folclore, com o povo, essa coisa. E o brasileiro, ele já tem sangue quente, né? Então acho que quando a gente se encontra nessas culturas assim, é como se fosse um espelho, né? É porque, querendo ou não, tá, tem o lado. Tudo tem o lado bom e o lado ruim, né, na vida. Sempre é a cara e coroa ali. E o lado bom do árabe no geral é que eles são alegres igual a gente. Eles gostam de dançar, eles gostam de viver, sabe? Eles são receptivos. Então, assim, a gente se reconhece nisso, né? E eu confesso que quando eu quando eu saí do Brasil, eu era muito clássica, e isso era reflexo também da minha personalidade, uma coisa mais dura, mais séria, né? E o Chab, essa coisa do Chab, do Ballad no geral, do Maharaganat agora, foi um desafio enorme para mim. Entrar, entender, deixar aquilo entrar e eu respirar aquilo de forma natural, né? Sem ficar uma coisa forçada, sem ficar uma coisa caricata. E depois que eu consegui, cara, eu não queria dançar mais outra coisa. Você se apaixona num nível super te entendo. E a troca de energia com eles também, com o público ali no palco, não tem igual. Não tem igual, não tem igual. E essa questão do quadril que você falou que se refere à técnica, né? O que acontece? É outra coisa também que eu falo bastante em aula, que as pessoas às vezes confundem você ter, por ser um ritmo que você se joga e etc, alegre e tal, que você não tem que manter a sua técnica, que você não tem que manter a sua postura. Pelo contrário, é aí que você tem que estar mais ligado e é aí que você tem que... É um trabalho redobrado, porque você tem que achar uma forma de manter isso naquele ritmo e naquela pegada. E geralmente a técnica, ela fica sempre ligada só ao clássico, ou só a um méjancê, ou só a um bala de acordeon, e não é. A técnica é para ser usada em qualquer estilo de música, então isso é uma coisa que eu prezo muito, eu acho que tem que ser trabalhado. E fica lindo, né? E aí falando qual é a pergunta do milhão, gente. Qual é o ponto ruim de trabalhar no Egito? Para quem tem esse sonho, eu acho que são alguns pontos, tá? Vou falar as coisas que vocês têm que evitar. Não saiam do Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Ah, vou viver de dança, igual vou vender miçanga na praia. Não. Tenham uma reserva financeira. Saibam bem com quem vocês estão indo trabalhar, porque tem muito golpe. Lá, a Grazi não vai me deixar mentir sozinha aqui. Lá todo mundo é agente, todo mundo é manager, todo mundo vai te prometer mundos e fundos, porque esse é o jeito deles, e não só para dança, para tudo. Então, assim, vejam bem com quem vocês estão indo, conversem com as outras bailarinas, se informem antes e tentem saber a realidade,
tá? Não se apega no sonho da princesa e garra na mão de Deus e vai. Não. Põe o pé no chão. Então, faça uma reserva financeira, porque você vai precisar pagar documento, você vai ter que ter onde morar, dependendo de onde você for trabalhar, você vai ter que pagar por isso. Você tem que pagar para comer, você tem que pagar para vestir, você tem figurino, tem maquiagem, tem cabelo, tem unha, sabe? Então, assim, o gasto é exorbitante. Exorbitante. Você tem que estar preparada para isso, porque o seu trabalho, ele não vai te pagar isso de início. É uma construção, tá? Então, ó, se preparar financeiramente, ver muito bem, pelo amor de Deus, com quem você está indo e para onde você está indo. Em relação à cultura, eu acho que no geral é assim, você tem que cuidar de você. Então, assim, sabe aquele conselho de mãe? Não fala com estranho! Não atravessa a rua sem olhar! Nossa, principalmente no Egito, viu? Esse tipo de coisa é pra vida, gente, e faz sentido, vai por mim. Não falem com estranhos. Fiquem mais reservadas. Presta bem atenção. Lá todo mundo, principalmente quando vem estrangeiro, quer te oferecer alguma coisa, quer te levar para algum lugar. Eles vão falar o tempo inteiro, os homens principalmente, Habibiti. Se você precisar de alguma coisa, me liga a qualquer hora, fala comigo a qualquer hora, então não sei o quê. Todos vão fazer isso. Não caiam nessa, tá? Vocês não precisam ser mal educadas, vocês não precisam de nada. Vocês só, obrigada. Você pode deixar, viu? Se eu precisar, te chamo. Não chama. Ali, ó, Cristiano. Anytime, anything, se eu precisar. Não caiam nessa, tá? Porque eu acho que essas podem ser as ruínas do seu sonho, tá? Todo mundo acha que assim, eu tenho, eu tenho que o resto óbvio que tem que pensar, tem que dançar bem, tem que ter performance boa, tem que ter roupa boa, cabelo bom, cuidar da pele, se cuidar, isso é o mínimo, né? Se você tá querendo se apresentar num nível profissional. Agora, tirando isso, essas outras coisas podem arruinar o seu sonho. Por inocência, sabe? Mas ele falou que isso ou falou que aquilo. Eles vão falar. Ele me prometeu isso, prometeu aquilo. É igual a palavra no vento. Leva. Não tem isso, gente. Então, eu acho que esses são os principais pontos que quem tem o sonho de trabalhar lá fora, se preparar. E estudar, além de estudar, né, técnica, etc., estudar o mercado. Como eu falei, dança em país árabe não é dançar igual no Brasil. Então você tem que se preparar também para não ir lá e voltar frustrada. Faltou alguma coisa? Grazi. Faltou uma foto. Gente, por favor, vocês tiram uma foto. Vocês tiram um print. Começa a reagir com foguinho aí. E tira o nosso print, por favor. Já postem lá falando que tava aqui. Porque assim, depois dessa aula, eu acho que é o mínimo que podemos fazer para agradecer a Laís, né? Tira. Vocês me mandem, por favor, me mandem. Gente, muito obrigada, Laís, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de poder conversar com você. Eu não sabia das suas outras vivências no Líbano, nos Emirados. Então, eu fiquei mais... Ai, que delícia de live, fiquei doida para conversar com você. É muito bom ter essa troca. Eu acho que é assuntos que a gente pode vir conversando de forma leve, mas alertar assim sempre que a gente puder. Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Eu espero te ver aí agora no Brasil, a gente se encontrar. Gente, obrigada quem está presente. Eu que agradeço muito o seu convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Eu sabia que ia ser uma delícia. Finalmente podemos nos encontrar pessoalmente, né? E eu que agradeço tudo. Obrigada a todos vocês que se juntaram a nós para bater esse papo. E um beijo. Espero que a gente se veja de novo logo, dona Grazi. Gente, obrigada.